Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao, 49º episódio do podcast Meu Exótico. Estamos aí na beirinha de bater os 50, preparando um episódio muito especial. E aí, André, como é que você tá? Tranquilinho? Tirando frio? Cara, tá um friozinho gostoso aqui em Curitiba, como sempre, né? Cidade maravilhosa. Mas é isso aí, né, Fernando? 49, né? Para eu que duvidei de você por muito tempo, estamos aqui, chegando 49º episódio. E aí, cinquentinho o próximo, né? Cinquentinho. Eu espero que um dia fique difícil de falar. Tem um podcast que eu escuto, da Natália Souza. Fica aí já a dica para todo mundo, para dar nome às coisas. Mano, aí ela tá no episódio, sei lá, 200 e não sei quanto, 300. Mano, aí toda vez ela fala nesse negócio. Eu não sei nem como é que fala, como é que é o nome desse número, né? Não sei o que, 59º, centésimo, 8º milésimo, não sei o que, 50º episódio. Falo, será que um dia chegaremos lá? No nosso ritmo aqui, talvez o limitante seja o tempo de vida do ser humano, né? Talvez a gente não dure bastante. Mas, apesar disso, acho que sim, né? A gente consegue. Não é? Teminha bom hoje, hein? Que assusta muita gente. Quando você sugeriu para nós outros, eu duvidei da qualidade, mas eu acho que você foi mais do que preciso, você foi cirúrgico. Você sempre duvida de mim, André, e eu estou sempre te surpreendendo. É verdade. Jejum em répteis, cara, que é uma coisa que eu vejo que assusta muito seguidor. Não sei como é que é para você na clínica, assim, com seus clientes, com os pacientes, né? Nossa, meu bicho, porque alimentação é uma coisa que as pessoas tendem a ser muito cartesianas, vamos dizer assim, né? X%, X gramas, não sei o quê. Aí quando o bicho não come, sei lá, um dia depois do programado, ou o bicho recusa uma alimentação, as pessoas geralmente já entram em pânico ali, né? Então o tema hoje vai ser jejum em répteis, né? Quanto que o animal pode se alimentar, por que problema. O que você achou dos nossos emoticons do episódio de hoje? Muito bom. Eu tentei representar para todos e todas. E eu concordo, cara. Vocês já sabem, né? O grande fã de roteiro aqui é Fernando Mendes. Eu dou uma passadinha de olho ali só para fingir que eu li, para realmente ficar mais tranquilo. Mas eu ia falar exatamente isso. É uma das maiores casuísticas de répteis na clínica. Galera desespera, assim. E é engraçado também, né, Fernando, que eu gostei do termo que você usou aí, que eu já esqueci, né? Mas se as pessoas são muito quadradas com a alimentação, acho que isso é uma cultura do mundo dos répteis, mas também tem um pouco de cultura da normalidade, digamos assim, dos que não são exóticos, que é o cachorro, o gato que come todo dia, o ser humano que come todo dia, e que a gente reage muito mal a ficar um tempo pequeno sem comer. Então as pessoas elas extrapolam, né, essa percepção e acabam levando a desespero. Não que não tenha que ficar preocupado, a gente vai falar disso hoje, mas assim, a dimensão do desespero acaba se tornando desproporcional quando a gente fala em répteis, né? Perfeito. E falando em alimentação, não poderíamos deixar de agradecer ao nosso patrocinador aqui do episódio, que está servindo, né? Já que estamos falando de alimentação, Comodo Alimentos, né? Então, bem legal aí. E, cara, aproveitando para agradecer a Comodo, lembrando o pessoal que está ouvindo que a Comodo está com vários lançamentos lá no site dela. Então, teve o Max Festival aí no último dia 11 de outubro. Inclusive, invejei, hein? Aquele sprayzinho me pega, tá? Você viu? Vai chegar em Curitiba? Tem como pedir aqui em Curitiba? Tem, já pode pedir, cara. Já tem no site. Entregamos em todo o Brasil. Você tá de sacanagem. Cara, aquele sprayzinho me pegou forte. Qual deles? Porque foram 3 sprays lançamentos. Não, mas eu digo o conceito. Não é nem o sabor, nem nada, mas o conceito, cara. E não é nem para resolver problema, muitas vezes. Até para dar uma qualidade de vida pro bicho, um negocinho diferente.
eu gosto muito disso, né? Tipo, a gente, ser humano, gosta de variedade, né? Os bichos, por mais que a gente não ofereça, não seja uma coisa nutricionalmente essencial para o animal, mas do ponto de vista comportamental é muito interessante, né? Sim. Nutricionalmente tem um deles que sim é importante, que é o de cálcio, né? Ela Sim. lançou o spray de cálcio e os de aromas, ali, de sabores, que foi o de ovo, que é muito legal para TU. Às vezes TU tem resistência de comer um vegetal, uma outra coisa assim, pode ser que funcione muito bem. E o de manga também. Cara, muito maneiro. E teve cálcio, a gente já gosta muito do cálcio de goiaba, teve o lançamento do cálcio de manga também, saborizado de manga. Só não pode misturar com leite, né? Hã? Só não pode misturar com leite, né? E não é recomendado pelos avós e avós. Lançou também o purê de manga, a gente já tem aí e o de morango, 2 novas frutas, 2 novos sabores aí para os geckos arborícolas, e também a ração de jabuti filhote, cara. Então, assim, foi chuva de lançamentos, e os potes de 1 kg, 3 quilos de ração de gônio de jabuti mano, também. Muito bom, finalmente, que eu tenho uma preguicinha de ficar comprando potinho pequeno, hein? Isso era uma coisa muito, muito, muito pedida, e a Komodo, como sempre, atenta, ouvindo seus ouvintes e consumidores, lançou isso. Então, hoje, nosso patrocinador tem tudo a ver com o nosso tema, que é jejum, que pode ter vários tipos de origem, né, André? O jejum pode ser fisiológico, pode ser questões ambientais ali do recinto, pode ser doença também. Tem muitas diferenças aí entre esses jejuns, né? Perfeito. E assim, Fernando, uma coisa que eu gosto muito de começar pelo básico, né? Tipo assim, o que é jejum? Igual você falou, já começou muito bem. Tipo, jejum, ele pode ser fisiológico, ele pode ser não fisiológico, ele pode ser comportamental, mas jejum é quando o animal fica ele cria um padrão alimentar que ele aumenta o intervalo de alimentação acima do esperado. Então, assim, as pessoas ficam esperando, às vezes, ele ficou sem comer, é jejum. Não, ele ficou sem comer acima do esperado, é jejum. Se ele não ficou sem comer num período muito grande, então, para um lagarto, 30 dias sem comer é jejum. Para uma serpente, dependendo do tamanho dela, 30 dias sem comer não é jejum. Ou, se você quiser ser mais ortodoxo, ele é um jejum fisiológico, ele é um jejum normal desse paciente, mas a gente não chama de jejum porque ele não foge do que é esperado para aquela espécie, aquele indivíduo. Então, quando a gente fala de réptil, né, é muito diferente. Eu acho que isso pega muito. Eu falo que eu odeio falar de réptil em semana acadêmica, em palestra, porque é muito bicho, cara. O jejum de um komodo é diferente do jejum de um teiu, que é diferente do jejum de uma serpente, de um jabuti, é muito louco, né? Então a gente começa a ter muito detalhamento, apesar de ser muito legal conversar sobre, mas para você fazer ali uma aula, alguma coisa que muitas vezes você tem que entregar uma solução, é meio difícil, é bem difícil, na verdade. Até porque depende muito do tipo de alimento também, né? Igual você falou, sei lá, uma iguana que come basicamente somente vegetais. A digestibilidade disso é muito diferente de um teiu que pode comer mais carne, por exemplo. Né? Isso vai durar muito mais detalhista, não é nem digestibilidade, porque digestibilidade é o tanto que ele aproveita do alimento que ele comeu. Mas o processo, o trânsito intestinal, tudo isso é muito diferente, né? Muito diferente. Muito, muito, muito. Perfeito. Então, bora começar pelo básico, seguindo o nosso roteiro. Que é... Roteiro? Quando que o jejum é normal, né? A gente falar um pouco das variações que são naturais do metabolismo de cada bicho. Aí, como você falou, que pode variar muito de um para os outros e tal. E quando a gente fala de réptil, a gente está falando de bichos ectotérmicos, né? Então, ou seja, depende de uma temperatura do ambiente para regular esse metabolismo. Então, perfeito. Às vezes, o jejum vai ter muito a ver com o período do ano, com a estação do ano, né? Em verão, inverno, o que vai mudar ali, se vai aumentar o apetite, se vai reduzir o apetite. Então, eu acho que isso é bem comum, eu acho, né? Para alguns bichos. A gente percebe isso, que eles param de comer mais no inverno, come muito mais no verão. É bem comum isso aí, e não vai só para temperatura não, tá, Fernando? Vai um pouco para comportamento também. Numa pesquisa breve aí sobre o assunto, né, em artigo e tal, a gente vê muito artigo em TU falando sobre isso, e o TU é um exemplo clássico.
que ele tem essa habilidade não só de temperatura, mas a temperatura está associada, mas antes de entrar no período de brumação, ele tem o comportamento de encher, de comer bastante para poder brumar e passar pelo período de brumação, entre aspas, hibernação, mais longo. E ele vai depender dessas reservas energéticas. Então, isso é muito comum de acontecer, mas a temperatura está diretamente relacionada. Eu tenho isso aqui muito, cara, por exemplo, com pogona. Meu pogona, às vezes, fica uns dias sem comer, quando, cara, o clima de Curitiba não tá legal, por mais que tenha aquecimento, tenha tudo, eu gosto de fazer um controle de temperatura com mais altos e baixos, então acaba que, estando mais frio, esses altos e baixos ficam mais evidentes. Ele acaba ficando ali 2, 3, até 4 dias, às vezes, sem comer, que já é um jejum para a espécie. E, às vezes, me chama um pouco de atenção quando foge do padrão que eu tô acostumado aqui, que eu criei para o meu próprio animal, né? Então, acho que esse é o principal motivo. E parece básico, mas muita gente erra, né? O tanto de gente que erra nesse ponto e chega super preocupado, para nós veterinários, às vezes é ótimo, porque você resolve rápido, resolve fácil. Mas para o bicho não é legal, né? Isso mesmo mantendo o mesmo ambiente, com temperatura e tudo mais, ele para. Exato. Aqui teve uma espécie específica que eu percebi que muda bastante, aqui foi a boa de Madagascar. Que não é um bicho tão comum, não é um bicho tão comum, igual os outros bichos. Da gente ver, assim, o comum que eu falo, igual uma BCC, igual uma arco-íris. Na casa da galera, né? É mais diferente, mais raro de ter no mercado. E, cara, outros bichos, mesmo com queda de temperatura, às vezes come normal. Cara, a boa de Madagascar não come. Mesmo? Se não tiver a temperatura mantida ali, do jeitinho dela, não, o bicho simplesmente para de comer, não come mesmo. Isso que é a importância da experiência, né, cara? A gente pode falar o que for de artigo, de livro, do que for, assim, mas eu falo, né, que pra você conhecer um bicho de verdade, tem que ter tido experiência. E é isso que eu gosto até dos nossos manuais, né? Que muitas vezes, óbvio, né? Eu sou meio louco dos artigos e tal, mas, cara, o artigo sozinho, isolado, assim, o livro, enfim, o conhecimento técnico, de modo geral, isolado, fora da realidade, da aplicabilidade, ele é inútil, né? E eu não tinha noção da boa de Madagascar até você falar. E é o que você explica sempre também, né? O artigo, ele responde uma pergunta e ele é um retrato de momento ali, de algumas coisas, né? Muitas vezes. Cara, eu percebi isso e é um bicho diferente de outros bichos, às vezes, que para de comer e tem perda de peso, que tem... Você vê o score corporal mudando, o bicho não muda nada. Ela retém tudo, isso é muito louco, né? Já falar disso mais pra frente. Muito diferente. Mas eu acho umas informações legais sobre isso aqui, bem legal. Mas muito, muito, muito legal, assim, eu acho. E aí você falou de brumação também, eu acho que uma coisa que é importante, talvez, né? A gente ter isso, para quem não sabe, brumação é como se fosse tipo um sono leve, né? Vamos colocar assim, o bicho fica não, sono profundo. Paradinho, profundo. Eu falo que ele fica paradinho ali, assim, sei lá, se é sono leve ou profundo, mas é tipo um sono. Não, tipo, é entre o dormir e o hibernar. Hibernar, vai entrar no lugar, vai ficar intocado e vai ficar lá 6 meses parado, sem fazer nada. A brumação, ele fica um tempão letárgico, paradão, quietão, mas ele tem breves momentos de despertar. Então ele acorda às vezes, bebe uma água, come alguma coisa, faz um cocô, depois dorme de novo. Isso que eu ia falar, tipo, da importância desses períodos para aqueles bichos que brumam. Hoje, além do que a gente tem aí em réptil, o teiu, o jabuti, quem mais bruma? A pogona não chega a ser uma brumação. Chega a ser uma brumação? Sim. E aí é importante sempre, porque às vezes a gente... Como diria na Austrália, a região lá da pogona, yes. E uma coisa importante, o bicho está brumando, você vai deixar o terrário lá mais ou menos abandonado, coisa do tipo. Cara, é muito importante manter a água. Esses bichos, quando eles acordam, despertam ali da brumação, eles estão sedentos. Então, já conhece seu bicho, já sabe que todo ano, às vezes, ele vai brumar em determinada época. É muito importante manter a hidratação do bicho, né? Muito bem hidratado para você ter algum tipo de problema ou coisa do tipo ali, que eu acho que é importante. E às vezes ele para de comer um pouco antes da brumação, assim, né? Porque eu acho que ele... Não sei se a tendência é ele deixar o trato digestivo mais vazio antes de brumar. Justamente. A curto prazo, você fala, né? Do digestivo. É. Sim.
porque ele vai estar parado, não sei o quê, não vai ter uma mobilidade menor, então... Não, e pensa que a temperatura tende a diminuir nessa época. Se a temperatura diminui, metabolismo diminui, se o metabolismo diminui, processo digestivo diminui, ou pelo menos desacelera, e se ele acumula um alimento, ele, principalmente se for um carnívoro, alimento ali cheio de proteína, gordura, parado no intestino, não que fibra não tenha problema, mas a tendência é que estrague, que fermente, que tenha consequências ali que possam prejudicar até o próprio trato digestivo do animal, né? Ou seja, não faz bem. Então, tomar cuidado com esses períodos do bicho. Você já conhece seu bicho e tal. Aqui, raramente eu tenho bicho que bruma, assim. Acho que jabuti, uma vez ou outra, e o jabuti que fica mais lá fora, assim. Os jabutis que ficam o meu também. Não bruma. O que fica solto lá na área, geralmente ele vai dar uma sumida. Literalmente some. Minha mãe tem também lá, e minha mãe fala do tio: tô preocupado, o Arnaldo sumiu, não vejo o Arnaldo há tantos dias. Eu falo: mãe, tá frio. Cara, é engraçado porque uma dona da clínica onde eu atendo, né, ela arrumou um jabutizinho e é a mesma coisa. André, tô desesperado. A Maia não come há 3 dias. Aí eu, nossa, o meu nem lembro de um dia que ele comeu. E é engraçado como é que a pessoa assusta, né? Mas eu acho que, Fernando, para a gente controlar o foco aqui, né, que não é o nosso foco, não é o nosso forte, na verdade, eu acho que esses períodos, brumação, queda de temperatura, seja natural ou não natural, são fatores importantes de um jejum fisiológico, digamos assim. Fisiológico é que faz parte da natureza. Né? Exatamente. Mas não só jejum fisiológico, né? A gente tem jejuns, por exemplo, que acho que a gente pode chamar de comportamentais, que não é dentro do dia a dia do bicho, mas faz parte da vida dele. E aí eu acho que o período reprodutivo é o mais comum, né? Da galera, inclusive, desesperar, né? Exato, justamente para não entender. E também, às vezes, pela sexagem errada, que não é muito raro. Apesar de que os dois fazem, né? Sim. Mas, assim, eu acho que, pelo menos na minha experiência aqui com os meus bichos, os machos que, tipo, vamos falar, né? O macho, ele pode ter ali um jejum no período reprodutivo ali por uma questão do foco hormonal e tudo mais, e as fêmeas, às vezes, por conta da ovulação, né? Ou gestação, ou evolução foi maravilhoso. Mas eu vejo que os machos fazem menos, eu acho, do que... E mais curto, né? Do que as fêmeas, e mais curto, exatamente. Exatamente. Eu acho que os dois, eles têm foco hormonal. Eu entendi onde você quer chegar ali, né? Mas a ovulação também é um processo hormonal muito importante. Sim. Então, isso é um ponto interessante, porque por mais que seja comum, seja bem determinado, a galera não sabe ainda muito bem o período reprodutivo dos bichos, né? Eu acho isso engraçado. Então... Pode variar também, né? Então, isso que eu ia falar, mas de cada bicho, assim, de modo geral, o que você percebe? O que eu percebo a gente sabe que a maioria das serpentes, pelo menos as tropicais, assim, elas têm que ter aquela queda de temperatura que vai ser o gatilho para quando começar a esquentar, ela começar a entrar no período reprodutivo. E é exatamente isso que a gente vê, né? Acho que emenda o período de frio, entrando no inverno e tal, e aí já vem começando a esquentar, que é o gatilho reprodutivo para o bicho. Então, esse período de inverno, com início de aquecimento, é muito comum. Acho que quase todos os répteis, né? Nesse período, é muito comum entrar nesse período reprodutivo e segurar a onda na alimentação. Principalmente serpente, né? Sim. E aí, eu tive um caso, tipo, pela primeira vez, eu acho, aqui em casa, com relação a isso, nesse inverno, assim. Conversando com algumas pessoas que já viram a BCO, no caso, que é uma jiboia argentina. Aí você pensa, ali na Argentina é um lugar mais frio, né? Principalmente na região de ocorrência dela também. E esse ano eu quis testar tipo, o ambiente natural do bicho. Eu simplesmente não reforcei aquecimento no inverno para BCO. E pela primeira vez o bicho recusou a alimentação. E eu já tô com ela, sei lá, 10 anos quase. E aí na hora que eu fui pegar ela, mano, o bicho ainda tá, né? O bicho tá capeta, chiando, abrindo boca, se retraindo e tal, e eu comecei a ficar com medo disso. Eu falei, cara, nunca aconteceu isso, o que está acontecendo? Por que esse bicho está assim? Será que ela está com dor? Será que ela está com problema? Aí, obviamente, fui para um veterinário especializado, levei ela lá na Exotic Pets, e aí fomos fazer uma ultrassom para ver o que tinha.
folículo do tamanho da bola de basquete no bicho. O bicho estava tão, com tanto folículo e tal, que estava gerando uma espécie de dor nela. Por isso que ela estava puta, tipo, me deixa quieta, não encosta um desconforto, né? Desconforto, exatamente. Não sei nem se era uma dor. Talvez desconforto seja a melhor palavra para isso. E ela estava sem comer? Ela parou de recusando comer. a alimentação? Tava recusando a alimentação. Por isso que eu falei, uai, que estranho esse bicho tá recusando a alimentação. Ela nunca recusou a alimentação. E aí eu fui tentar pegar ela para ver ali, manusear um pouco, e o bicho tava virado no giraia, assim, sabe? E aí você vê que é diferente de uma reação quando o bicho vai te atacar ou ela não quer contato e tal, porque ela abre a boca, chia, se contrai. Mas mesmo assim eu peguei ela e tirei o terrário. Quando eu tiro o terrário, já está na minha mão, ou seja, ela viu que aqueles sinais dela não me afastou dela, ela para. Ela não me ataca, ela não me deu bote, por exemplo. Sabe? Ela fica quieta, porque ela fala, pô, essa pessoa intransigente, desconfortável, está aqui, não vai ter como lutar. Invasiva, vou ter que passar por esse desconforto, então tá tudo bem, vamos lá. Espero que seja rápido. E aí, cara, foi aí que eu vi que eu falei, caramba, olha que coisa diferente. Talvez por eu ter mantido a temperatura sempre, o aquecimento dela todos os outros anos, ela não ovulou, ou não ovulou tanto para gerar um desconforto, né? Quando a gente vê aí, que eu sempre falo do tipo que eu acho muito importante a gente oferecer todas as estações para o bicho, porque ele precisa disso de alguma forma, né? Porque tem gente que mantém a mesma coisa o ano inteiro, a mesma alimentação, o mesmo ritmo. Eu sempre reduzi a alimentação no inverno, aumentei no verão e tudo mais, porque é o que você falou, são processos fisiológicos naturais do bicho, né? Eu achei que você ia falar mais, estava esperando. Aí você parou do nada. Tava, tipo, ele vai continuar. Quando eu falo né, é o gancho. Ah, entendi, perdão. Inclusive, teve um ponto ali de apropriação cultural que me deixou um pouco incomodado. Se você puder evitar, o ai é coisa de mineiro. Então, segura as falas dele. Isso é culpa de vocês, isso é assimilação, não é apropriação, porque vocês invadem nossas praias capixabas e aí a gente acaba assimilando algumas a gente está desenvolvendo o turismo da região. Vocês mineiros. Mas compra inteira do mês para o feiro da porra, não compra nada lá, mentiroso. É verdade, é bem farofeiro mesmo, saudade. A galera chega com a compra do mês na praia. Mas voltando ao jejum, né? E é bem isso, né? E é engraçado, Fernando, porque são coisas que demoram para a gente chamar atenção, né? Uma amiga minha estava contando que achava que estava grávida e ela, nossa, eu não menstruo há 3 meses. E aí, tipo, é uma coisa, né? Tipo, era para vir todo mês, mas você só percebe depois do 3º mês. E às vezes, com serpente, isso rola muito com jejum. Porque o negócio, sei lá, você está alimentando o bicho todo mês. Ela pula uma alimentação, você fica de boa. Aí, na hora que ela pula 2, você fala, beleza, você não dá aquele susto. Na hora que ela pula a 3ª, você vai voltar no passado fazer as contas, já deu 3 meses sem comer. Então, assim, é um negócio que demora para você pegar um gatilho, não é igual um cachorro que é todo dia. O cachorro você dá comida hoje, ele não comeu, não dá comida amanhã, não comeu, porra, já são 2 dias. Então, você fica bem atento nesse sentido. Então, é uma coisa que, principalmente em animais em reprodução, a galera assusta, né? Os meus colegas veterinários na clínica às vezes assustam. Por que esse bicho está aqui? Está 5 meses sem comer. Aí a pessoa fala, meu Deus, 5 meses sem comer. Calma, mas foram 4 alimentações. 4 tentativas. Ela é a 5ª, tipo, não é tanta coisa assim. E aí entra num outro gancho, né, Fernando? Que é exatamente quando se preocupar. Quando que é o ponto? Tipo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu acho que a gente pode até falar no sentido de qual recorde você já viu. Eu vou falar de cliente. 5 meses, jiboia de uns 4 quilos. O bicho estava 5 meses sem comer, a pessoa relativamente desesperada e eu bem de boa no sentido de clínico, né? Eu sempre falo, não dá para menosprezar, mas não me assusta do tipo, cara, vou fazer forçada, vou internar, vou botar esse bicho num acesso venoso para dar suporte. Não. É uma coisa que liga um alerta laranja, digamos assim. Não está nem verde, mas está longe de estar vermelho ainda, né? Perfeito. Cara, já rolou comigo, hortulana, adulta, fêmea, 6 meses. 6? 6 meses. E é um achei bicho... que você ia vir com 15 meses, 18 meses. Não, 6 meses, cara. E o que me preocupou foi que começou no verão e foi até mais ou menos no meio do inverno. Então, ou seja, não era um período reprodutivo também.
E o bicho não definhou, nem nada, porque pensa, a hortolana já é magrinha, né? Já é fininha o bicho. Tava ativa, normal, vivendo a vida adoidado, normal, só que sem nenhum sinal preocupante, assim. Fiquei de boa com ela, e depois... E engraçado é que volta do nada. E que isso é uma coisa importante da gente ressaltar. A gente não pode parar de oferecer porque o bicho não está pedindo. Boa! Você mantém a oferta normal. Quem está parando é o bicho. Você não pode parar junto com ele, não. E eu acho que tem a ver também muito com a preocupação da idade. Se fosse um filhote, eu já me preocuparia. Mas era uma adulta. A mesma coisa de jabuti. Eu tô com um jabuti filhote. Mano, se não come todo dia, eu já fico preocupado. Tá, mas vamos por partes. Vamos chegar nessa parte aí, da questão do preocupado, mas vamos é porque começa a ficar muito diferente, né? Serpente. Então, meu recorde ali, 5 meses de cliente. Já tive paciente meu também nessa faixa, minha Sandboa. Acho que a gente até conversou aqui no podcast em algum outro episódio sobre isso. A minha tá uns 3 ou 4 meses sem comer, minha Sandboa. É um bichinho que eu tô achando sensível também, né? Para alimentação. Cara, mas animal... primeira vez esse ano, porque talvez a gente teve um inverno muito severo esse ano aqui em São Paulo. Pode ser. Mas eu já vi relato de 10 meses, 12 meses e por aí vai. Então, lógico que um ano a gente começa a ficar preocupado, principalmente se tem ofertas contínuas, igual você falou, mas acho que para serpente aí, para você procurar assistência no sentido veterinária, manejo, todo o protocolo, acho que a partir de 3, 4 meses já é relevante. Aí entra no que você falou, jabuti, filhote, cara, tem que comer todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, no máximo, a cada 3 dias, mas assim, já tem alguma coisa errada, provavelmente manejo. Esse bicho não comer tá... Comer e cagar também. Comer e cagar, tem que comer e cagar. Adulto já muda completamente, né? Completamente. Porra, se entrar em brumação, 3, 4 meses é normal. Ficar 5 anos capaz de não me preocupar. Lembra daquele vídeo viral de 10 anos de bar do piso? 10 anos. Uma das maiores tretas da internet surgiu nesse vídeo. 10 anos sem comer, soterrado. Mas, cara, jabuti, assim, o que eu percebo? E por mais que seja um jejum longo, tipo uma brumação aí de 6 meses, por aí, mas é um padrão que ela acorda de vez em quando. Até aqui em Curitiba, tipo, o bicho tá brumando. Sim. Deu um dia de sol, surge Givanildo. Givanildo ressurge das cinzas, dá um rolezinho. Aqui no quintal ele come um cocô velho dele lá, come uma grama. Eu deixo uma frutinha, ele come alguma coisa. Às vezes bem pouquinho, inclusive, às vezes. Mas daqui a pouco ele já volta, deita lá, fica mais 3 meses. Então isso é muito comum. Tigre d'água também. É um bicho que bruma, a gente não falou. Mas quando eu tinha tigre d'água em lago, né? É bem comum elas brumarem, tanto no fundo ali do lago por alguns dias, quanto já vi se enterrar também. Já teve bicho meu que entrava no meio do mato ali, no meio da grama, sumia, se enterrava ali, não é um buraco, mas escondia na lama ali e ficava meses, meio sumido assim. Acho que tinha alguns despertares, mas ficava um bom tempo. Uma dúvida, você falou, né? Tipo, aqui com os aperemas e tracajás, eu achei que ia brumar, porque esse bicho é amazônico, calor o ano inteiro, e aqui tá no frio, né? Mas não estão comendo normalmente. Mas que você falou, pode brumar no fundo do lago. Como é que esse bicho respira? Cara, na verdade, assim, ele vai reduzir muito a taxa metabólica dele, então o consumo já é extremamente baixo. Ele tem algum grau de respiração cloacal ali, apesar de ser baixo, não é uma coisa muito importante. Mas nesse momento, acredito eu, é uma hipótese, não tenho certeza, de algum biólogo veterinário que consiga explicar isso com mais detalhamento fisiológico seria interessante. Mas algum grau ali deve ter de importância também esse tipo de troca. Mas eles caem muito o metabolismo, né? Então, o animal consegue ficar ali um bom tempo com a demanda de oxigênio que ele já tem. Então, não vai ficar meses, óbvio, debaixo da água ali, mas fica dia a dia. Eu fico direto que eu vejo elas dormem tudo no fundo do lago, aí eu fico... Eu nunca parei para pesquisar, mas sempre ficava com essa noia. Eu falei, esse bicho dorme debaixo d'água, gente. Como é que esse bicho respira? Vou ver se eu... É que esse bicho dorme debaixo d'água sendo um animal pulmonar, né? Ou seja, que depende de pulmão, não é um peixe. Ele levanta, ele sobe para respirar, né? E do nada ele dorme debaixo d'água. Eu fico, meu Deus. Mas é por essas variações metabólicas, provavelmente. Mas é bem interessante, né? Não é um bicho que eu, de modo geral, manjo muito do ponto de vista de detalhes fisiológicos, mas acredito que seja nesse caminho aí mesmo. Perfeito. Cara, a gente falou aí da questão de baixa de temperatura, né? Preocupante.
E o VB também pode impactar desse apetite também, André? Ah, sim, boa. Bom roteiro, hein, Fernando? Não tinha nem pensado por esse lado. Mas tanto o VB quanto o VA também, né? São dois espectros luminosos que são bem relevantes no sentido de modular comportamento. E apetite tem a ver com comportamento. Então, são coisas associadas ambientais, sim, que devem estar relacionadas e bem dosadas no ambiente de um réptil, quando a gente fala de ambiente doméstico, né? Mas com certeza, com certeza. E além do VB e o VA, a umidade também incorreta ali pode? Seja excesso, seja pouca umidade, pode causar algum desconforto que gere uma recusa alimentar também nesses bichos, você acha? Cara, eu acho que sim, principalmente quando a gente fala de motilidade. Então, assim, vou dar um exemplo clássico para você, doutor Fernando. Almoçou, comeu um monte, o que dá vontade de fazer? Dormir. Antes de dormir? Não? Tomar um cafezinho. Tomou cafezinho também, ele ajuda nesse processo. O que dá vontade de fazer? Sei, eu tomo água durante a refeição, então eu não tenho vontade de beber água, se era essa a resposta. Não, porra, cagar. Porra, eu não sou um pato que eu terminei de comer, quero cagar, não. Não, mas terminou, mas logo depois, assim, ó, ainda mais quem tem as refeições afastadas, tipo assim, toma café bem, aí você não come nada e no almoço come bem, dá uma vontadezinha de fazer cocô depois. Por quê? Sim, testa, agora você vai observar, você vai ver que existe. Testa. Mas você tem, aqui começa a entrar muita intimidade aqui, né? Não sei se o público está em busca disso, mas talvez quem tem o intestino muito regulado não perceba isso, porque já tem o horário certo de fazer cocô. Exato, é o meu caso, por isso que eu não... Então, eu não ia perguntar, mas obrigado por compartilhar, agora todo mundo sabe que você tem o horário certo de fazer cocô. Mas quem não tem o horário certo de fazer cocô, se come muito assim, normalmente dá vontade. Isso é um reflexo, né? O reflexo a gente chama de gastrocólico. Você dilata o estômago, isso manda sinais químicos para o intestino para você fazer cocô, porque quer dizer que está vindo mais comida para o intestino. Então, é um processo natural ali. E muitas vezes, não sei como que eu cheguei nisso, que a gente perdeu completamente foco nessa história, mas eu ia falar da umidade limitando fezes. A umidade, a hidratação, tudo isso é muito importante. Né? Possível fecaloma, né? Exatamente. Então, a motilidade intestinal ela é muito importante ali ter a umidade correta, tanto do ponto de vista umidade do ambiente, quanto umidade do próprio bicho, a hidratação dele, e evitar esse tipo de ressecamento de fezes, que pode comprometer todo esse processo, né? Então, isso em jabuti é comum, em algumas serpentes é comum, e principalmente a gente fala todo dia isso, né? Bota o bicho na água para ele cagar. Então, é para hidratar o bicho, você põe água morna que esquenta o bicho, e alguns animais ainda ficam se mexendo um monte ali dentro da água, então isso faz com que ele estimule mais ainda a motilidade. Então, sim, umidade / hidratação está muito associado com saúde gastrointestinal de qualquer bicho. Então, com certeza tem a ver, porque essa saúde gastrointestinal pode se traduzir em alguns momentos em jejum também, né? Perfeito, cara. E aí, falando em intestino e já mudando para as doenças ou coisas do tipo ali, cara, parasita também é uma coisa que pode impedir o bicho de comer, né? Quando o bicho está muito parasitado, a gente vê muito isso em jabuti, por exemplo, né? Jabuti. Filhote, e acho que chega até a dar uma náusea no animal, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de ver isso, mas deve ter muito animal que fica nauseado que a gente nem percebe. Então o bicho fica enjoadão ali, e isso vai tirar apetite naturalmente, né? Tira a energia do bicho, né? O bicho fica mais prostrado. Sim, né? O parasita, ele tem um espólio ali, né? Ele come o alimento que deveria para o animal. São muitos nuances no mesmo processo, né? Então, com certeza. E eu vi que você colocou ali até estomatite, que eu ia falar mais para frente, que é muito comum também. E são esses jejuns, acho que a gente pode chamar de secundário, talvez, pelo seguinte motivo. O bicho que está com estomatite, que é um processo inflamatório dentro da boca, da cavidade oral, não é que ele não tenha fome, não é que ele não queira comer, é que a consequência de se alimentar acaba sendo muito prejudicial. Então, o bicho dói tanto, incomoda tanto, que muitas vezes ele prefere nem comer. E aí isso faz com que tenha jejum, né? Pneumonia, essas coisas também, doenças respiratórias também, né? Porque acaba envolvendo a boca ali para onde ele se alimenta.
Em réptil a gente não vê tanto isso, pelo menos eu não vejo tanto, assim, em outras espécies a gente vê mais, que é o famoso criança catarrenta, né? Ela tem que abrir a boca para respirar. Se ela abre a boca para comer, ela fica um tempo ali sem respirar. Então, para alguns bichos a gente vê isso mais. Talvez pela habilidade do réptil de já ter esse sistema respiratório mais individualizado do sistema digestivo, talvez não seja tão evidente. Por exemplo, a cobra ali que desvia a traqueia. Só que a pneumonia afeta tudo, né? Não é só essa questão respiratória, é o metabolismo, é a disponibilidade de oxigênio, é o bem-estar. Você tem desconforto, com certeza. O animal que está com pneumonia, ele tem algum grau de dor ali no processo respiratório. Então, tudo isso junto é muito importante. Perfeito. E os sinais de alerta dessas coisas seria do tipo, começa a perder peso, o que a gente falou, né? Mais prostrado, meio fraco ali. Pode vir alguma coisa do tipo de secreção, aquelas bolinhas, quando está respirando, dá umas bolhazinhas. Exato. Boca. Exatamente. Ferida, né? Talvez a gente falou de estomatite ali, talvez, às vezes aparecem umas secreções estranhas na boca do bicho. Lembrando que a gente que não é veterinário, a gente não tem capacidade para identificar o que é uma placa, igual o André tá falando, ou coisa do tipo, acredito eu. Mas, mano, viu uma corzinha diferente, se você está acostumado a olhar a boca do seu bicho de alguma forma, quando ele está comendo, ou coisa do tipo, importante levar para um veterinário olhar com critério técnico, né? Com olhar técnico. Eu acho que diagnosticar é difícil, mas notar é totalmente possível. Sinais, né? Sim, ali. Observar, ver, com certeza, é completamente possível. Isso tudo é muito importante para facilitar até o trabalho do próprio veterinário. Faz muita diferença você chegar com mais informação, né? Então, isso é muito da hora, né? São coisas que parecem simples, mas que ajudam bastante. Eu já atendi uma serpente, até ficou 5 meses sem comer, era o caso de estomatite. O cara falou, o cliente falou, não, eu já tinha olhado e não tinha visto nada. Eu falei, cara, não consigo te dizer se esse animal tinha estomatite e parou de comer, ou se esse animal parou de comer, se debilitou e apareceu uma estomatite. Eu não consigo te falar isso vendo ali o retrato de 5 meses depois. Mas a chance de ser uma estomatite pequena que passou batida e ao longo de 5 meses foi crescendo e ficou mais evidente, ela existe. Ela é um cenário completamente possível, essa realidade existe. Mas é uma coisa boba, né? A gente foi lá, tratou, limpou, coisa simples, o animal já comeu dentro do primeiro mês de tratamento. Quais são as possíveis causas de estomatite, André? O que pode causar uma estomatite no bicho? Várias coisas. Então, assim, a estomatite, basicamente, ela é uma disfunção da proteção da boca ali, da mucosa, junto com o processo inflamatório e infeccioso. Então, vamos lá, coisas básicas. Bote em vidro. O bicho fica dando bote em vidro, começa a ferir a boca, essa ferida contamina. Mas não faz sentido. Só você pensar na boca. Você morde a boca, morde a bochecha, morde o lábio, faz uma ferida, essa ferida contamina, vira uma afta. Estomatite. Então, um caso. Segundo caso, pneumonia. Estomatite pode causar pneumonia, pneumonia pode causar estomatite. Como assim? Pela via comum que é a boca. Então, se o animal está com infecção pulmonar, essa infecção pode subir. Na hora que esse animal coloca essa secreção para fora, contamina a boca, vira estomatite. Você pode ter estomatite viral. Alguns vírus que causam lesão ali na região da boca. Pode ser também. Você tem estomatite que não é só de bote no vidro, mas é abrasiva. Alimento, o bicho comeu um substrato, machucou a boca. Térmico, você esquentou o bicho no micro-ondas quente pra caramba, o bicho deu bote ali na presa. Pode, nunca vi acontecer, mas sim, pode. Então, tudo que fere a mucosa ali e predispõe para uma infecção pode acontecer. E isso pensando em réptil, né? Se a gente for para mamífero, sim, até disfunção renal, sabia? Em mamífero, pode fazer lesão oral. Doideira, né? Então, muita coisa. Não, pode falar. Não, só falando, é muita coisa, caso a caso, né? Total. Você falando outra coisa. Achei que você falou muita coisa, inclui outras coisas também. E aí, quando a gente fala de todas essas questões aí, o bicho vai parar de comer, né? A gente está falando de jejum, e aquilo que o André falou, que para o veterinário é muito importante a gente levar o máximo de informações possíveis para ele avaliar, e aí fica a dica, mais uma vez, que você baixe o aplicativo do Meu Exótico e mantenha o peso desse bicho lá, vai lançando, porque ele gera um gráfico de perda de peso, de ganho de peso, e o veterinário conseguir olhar isso, chega lá, abre o aplicativo, mostra para o seu veterinário. Muito bom, cara. Cara, o que eu recebo de feedback de veterinário falando como ajuda o app, não, o cara consegue ver troca de pele. Podia lançar uma missão dessa, né, para 2026, uma campanha. Pese o seu animal. O peso de um animal.
Peso de termo exótico. Cara, é Peso de termo, peso as pessoas não têm hábito de pesar, cara. E é umas coisas assim... Eu vou extrapolar aqui do tema do podcast, mas eu atendi essa semana uma chinchila com problema dentário e a pessoa não tinha histórico de peso, cara. Assim, mas toda vez que vai no veterinário, pesa. Mas, pô, é tão fácil pesar o bicho em casa. E um mamífero que é peludo deve ser mais difícil ainda você perceber perda de peso, né? Que você não vê a pele. E assim, a gente já tem um histórico. Então, assim, gente, pesar o bicho, o aplicativo da Meu Exótico, ele anota lá, pesagem atrasada, pese, não sei o quê. Porque você ter esse hábito de pesar a médio, curto e longo prazo é muito importante. O bicho perder 100 gramas em um ano é uma coisa. O bicho perder 100 gramas em um mês é outra coisa. O bicho ganhar 100 gramas em 2 anos é uma coisa. O bicho não para. Exato. Depende da idade também. Por quê? Vou te falar, meus jabutis, tudo parasitado. Fizemos lá o parasitológico e tal, não sei o quê. Vermifugou. Beleza. O bicho, todos voltaram a comer. Fiquei feliz. De um determinado período, um deles voltou a parar de comer. E aí, acompanhando o peso, e aí quando é filhote, é importante a gente acompanhar o peso mais de perto, uma frequência muito mais próxima. Mano, o bicho perdeu 10 gramas. Eu falei, opa, peraí, para um filhote perder 10 gramas é muita coisa. É muita coisa. Né? E aí a gente vê ali, no caso de jabuti, você vai ver como que você vê perda de peso no jabuti visualmente? Não vê, a gente consegue avaliar nem como veterinário. Entendeu? Ele tá dentro da carapaça dele, não tem como você perceber. Até perguntei esses dias um pessoal da internação, falei, gente, como é que sabe se um jabuti, se um quelônio como tá gordo? Porque fica tudo lá dentro da casquinha. Como é que você vê? O pessoal até falou, às vezes ali, né, no coisa do pé aqui embaixo. Mas é muito vago. Mas é muito vago. Porque ele, por exemplo, tá lá com a almofadinha. Então, para mim, era como se ele tivesse... O único jeito, aí fugindo um pouco do tema, mas dentro da área veterinária, é experiência. Tamanho e peso. Uma tigre d'água desse tamanho, eu espero em torno de 1,2 kg, espero em torno de 900. E aí, cara, é só experiência. A gente já tentou fazer um trabalho desse, inclusive lá no Romaneto. Existe uma escala, por exemplo, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Não de quelônio, mas de cobra. Meu bicho está com tal idade e tal peso. É normal para essa época da vida? É normal para essa idade? Não existe. Não existe isso. E digo mais, até o próprio peso. O peso, Fernando, ele tem uma relevância a partir do momento que a gente associa curva de peso. Está ganhando tanto, está perdendo tanto. Isso tem relevância. Peso sozinho não significa nada. Um peso no ano não significa nada. Dentro do consultório... mas por que você pesa no consultório? Porque dentro do consultório eu tenho 2 informações associadas. Peso e score de condição corporal. Um homem... Quanto você pesa? Desculpa a pergunta indiscreta. Eu tenho que olhar no aplicativo do Meu Exótico, que eu acompanho meu peso lá. Eu me cadastrei. Uns 80, 90? Eu acho que com uns 90. 90 é alguma coisa. 90 é alguma coisa, que eu voltei para academia agora. Mas vamos pegar um exemplo ótimo. Um homem de 90 quilos. 97. Meu Deus, nunca bati 97 quilos. Um homem de 97 quilos, ele é gordo ou é magro? Eu tenho 1,86 m, né? E você faz não é diferença. gordo. Você pode estar com não sou gordo. Você não é gordo. Então, assim, 97 quilos para um homem de 1,86, talvez seja um limite superior, digamos assim. É um peso alto, mas não é gordo. Me bota 97 quilos, filho. Eu viro uma bola. Eu tenho 70. Eu custa passar de 70. Então, assim, e o que não quer dizer que está saudável também. Olha aí minha pré-diabetes. Exatamente. Não quer dizer que está saudável. Inclusive, eu vi a foto da... Achei muito legal, cara, no Max Festival, o que vocês fizeram de educação sobre macacos, né? Você não viu a foto? Lá vem a piada. Dois muriquis conversando no encontro. Você e o Thiago Lima. Para quem não entendeu, procura no Google depois. Muriqui. Ou, se você preferir, Muriqui apareceu no jogador de futebol. Procura monocarvoeiro. Monocarvoeiro, macaco muriqui. O barrigudinho, eu e o Thiago Lima, assim. O encontro de muriquis no Max Fest, a coisa mais linda, cara. Ainda bem que o Thiago Lima... É engraçado, quando eu engordo a barriga e a bochecha só. O resto continua tudo normal.
Inclusive, eu queria falar disso, caralho, que nexo que eu fiz aqui agora. Eu queria muito falar disso, que não está no roteiro, mas é uma coisa muito importante, Fernando Mendes. Nós estamos falando de questão de jejum, de peso e tal, que é o acúmulo de gordura do réptil. A gente tem essa tendência de extrapolar para a gente, para os bichos, o que a gente faz. Mas o ser humano ele tem um acúmulo de gordura estratégico em subcutâneo, ou seja, debaixo da pele. Então a gente está zoando aqui a barriga do Fernando, mas é o tipo de acúmulo normal do homem. O homem faz pochete. O homem acumula gordura na barriga, isso é fisiológico, é hormonal. Ele vai fazer aquele acúmulo de cintura não, né? De barriga mesmo, ali, de pochete mesmo. Diferente da mulher. A mulher vai acumular seio, bunda, braço, quadril, isso é fisiológico. O hormônio sexual feminino direciona acúmulo de gordura para essas regiões, isso é natural. Até mulher que emagrece muito, às vezes diminui o tamanho do seio. Isso é normal, porque ela perde gordura ali. E a cobra, o réptil, Fernando, você vai ver que não tem isso. Por isso que é difícil você avaliar. O réptil, ele acumula gordura nos body fats, ou nos corpos gordurosos, que a gente fala. O que é isso? São sacolas de gordura dentro do corpo. Se você fizer a necrópsia de uma cobra, por exemplo, você vai ver que ela vai fazer várias bolotas de gordura ao longo do corpo. Por isso, quando ela engorda, dá uns calombo nela, assim. Corn snake, é muito comum ver isso na base da cauda ali, fica duas bolotonas. Aquilo ali passa cloaca fina, tudo assim. Exatamente, porque ali dentro tem duas bolotas de gordura. Os lagartos fazem isso na cauda e por aí vai. E aí tem um negócio que, estudando para o podcast, eu encontrei uns artigos bem legais, cara, bem legais, falando tanto que a gente acha que isso é igual ao nosso. Você vai fazer aeróbico, vai trabalhar, eles vão consumir os corpos gordurosos. Eles não consomem. Ele só gasta corpo gorduroso em processo de brumação e reprodução, normalmente. Olha. Ou seja, o bicho, quando ele está em jejum e tal, a tendência dele não é consumir essa gordura, é consumir gordura do fígado, que todo mundo faz. Só que quando você consome gordura do fígado, principalmente se for muito rápido, você lesiona esse fígado. E entra o motivo do jejum ser tão prejudicial para a saúde dos bichos. Se ele emagrece muito rápido, o que não é comum com réptil, você pode causar danos hepáticos, danos no fígado desse animal e ele gerar uma insuficiência hepática, alguma coisa. Isso é muito comum em tartaruga, jabuti. Eu já perdi uma tigre d'água assim, você acredita? Caramba! Eu viajei, era moleque, viajei, intercâmbio, 1 ano, meus pais, comida, coisa de pai, né? Cheguei às tigre d'água, cara, imensa. Fui fazer um jejum, comecei a fazer uma dieta muito rápida, uma dieta restritiva muito rápida, uma delas morreu. Fiz necrópsia, o fígado todo zoado. E o bicho morreu disso. Ai. Então, vou dar outro exemplo para vocês. O meu leopardo guerreiro, nesse terrário aqui, inclusive, eu tô levando agora 2 anos para emagrecer ele. Tá completando 2 anos, deu com ele em dieta para ele diminuir a cauda, o volume de cauda, que ele tava bem gordinho. 2 anos. Por quê? Porque o jejum, cara, se ele for feito da maneira errada, ele é muito prejudicial. Né? Principalmente para o fígado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A redução tem que ser muito gradativa, né? Muito gradativa. Porque o objetivo não é você colocar o animal num... A gente chama isso de... Meu Deus, como é que é? Balanço energético negativo. BEN. Balanço energético negativo. Quer dizer que ele está gastando mais energia do que ele consome. Se isso for muito rápido, muito agudo, esse bicho tem problema. Isso não é de réptil, não, tá, Fernando? Isso acontece com vaca leiteira, por exemplo. Elas têm um pico de balanço energético negativo depois do parto. O pessoal que cria, né, os produtores de leite, eles investem muita grana nesse período de puerpério para você conseguir recuperar um animal de reprodução de alto nível, alto valor comercial ali. Sim. É um problema, assim, artigos e artigos, cara. Muita coisa, a gente estuda em faculdade e tal, porque é um período muito crítico do animal. E para os bichos também, para os nossos bichos também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Emagrecer serpente, cara, é muito difícil. Você não pode aumentar muito o jejum, você tem que fazer uma diminuição de volume, o bicho vai passar um pouquinho de fome, é muito doido. Porque é completamente diferente do que você está acostumado de uma pessoa, de um cachorro, do que for, do mamífero de modo geral, né? Sim, sim. E talvez mudar a presa também deve ajudar nisso, né? Porra, com certeza. Por isso que eu gosto muito. E não só a presa, mas até a fase de vida. 2 ratos menores
São animais que tendem a ter menos gordura do que um rato gigante. Perfeito. Eu falo sempre isso, mano. Sempre que eu vou fazer coisa do Pantanal, eu falo muito disso, do tipo, mas com meu bicho eu não tô encontrando um ratão de tanto. Eu falei, mano, nem dá se você encontrar. Dá 2 jogos de bicho, é bem melhor do que você dar um bicho adulto. Porque a qualidade da proteína também, além da gordura, a qualidade da proteína do bicho também já não é a mesma de um bicho jovem. Não. Né? Então, tem tudo isso aí. E, voltando aqui do nosso roteirinho, tem uma outra coisa que aí, principalmente em lagarto, que eu vejo mais em pogona, nunca vi em outros bichos, né, em outros lagartos, que é a síndrome lá não sei se é uma síndrome, né, mas a mandíbula de borracha, que é quando você vê que o bicho come e às vezes a boca dele tá bem mole, e isso causa uma dor absurda no bicho, e ele tende a parar de comer para não sentir dor. Né? E, na verdade, né, é uma doença osteometabólica, e aí entra numa síndrome, né, que tem a ver com cálcio. A gente tem vários episódios falando disso, inclusive, né, o pessoal que quiser... Já citamos em muitos episódios. Pode dar uma maratonada nos nossos conteúdos, mas com certeza, e não só a dor, tá, Fernando? Porque isso está muito associado ao metabolismo de cálcio, então isso também está associado à dor muscular, o animal com apatia, pouca contração muscular, então ele não vai nem buscar o alimento muitas vezes. E aí é um jejum multifatorial dentro desse processo que com certeza acontece. Isso tudo são coisas muito complicadas, né? Tipo, uma doença, coisa que o veterinário vai bater. Mas no início da nossa conversa, a gente falou que o mais comum é o básico, né? Acho que a gente pode até focar nisso. É temperatura inadequada e, às vezes, até hábitos de manejo básicos que vai gerar um problema. Acho que a gente já falou isso em algum cenário, mas, por exemplo, o meu gecko ficou um bom tempo sem comer, o primeiro gecko que eu tive, porque estava num terrário no chão e eu tinha um golden. O bicho tinha medo de sair, o bicho tinha recheio de sair, a gente já falou em algum episódio isso. E é um animal que estava em jejum, não fisiológico, comportamental. Porque ele estava com medo, com receio ali de estímulo visual de ameaça, né? Perfeito. Você já teve alguns assim? Não. Cara, não, porque graças a Deus eu nunca tive esses bichos esquisitos em cachorro e gato. E da bol você não vai contar, não? Do terrário de vidro? Mas não foi um estímulo, não tinha um bicho ali igual o seu. Não, teve. Mas é um estímulo visual. Mas ela não parou de comer não, tá? Não? O que era que ela teve? Ela fazia dizer muito, a pele toda retalhada. Assim. Verdade. Sempre, 2 vezes, pele super retalhada, assim. E quem diria, hein? Bol e não parou de comer. Inclusive, a gente está com 50 minutos de episódio sobre jejum e a gente não falou nada de bol, mas a gente está errado. Não está errado, é porque isso é uma lenda, André. Isso já então passou. Fala dessa lenda. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante, como diria no mundo dos negócios. E as pessoas, o que acontece? Quando as bolas começaram a ser importadas para o Brasil, as bolas eram coletadas na África. Mano, os bichos chegavam aqui de avião com feno ainda, com mato de onde eles foram retirados. Era uma mudança muito abrupta. Então, esses bichos geralmente não comiam bem, batido e tudo mais. Então, criou-se uma coisa que bol é difícil de comer, bol é difícil de se alimentar, bol isso, aquilo. Hoje em dia, a gente já está falando de décadas aí de criação desses bichos aqui no Brasil, né? Em cativeiro, já comendo em criatório e tudo mais. Então, assim, não é tão difícil o bicho comer, quer dizer, não é tão fácil você encontrar pessoas que vão falar assim, nossa, minha bol não come. Só que a gente tem que entender também que não é só porque é uma serpente, todas elas você vai se alimentá-las da mesma forma. Os bichos têm uma como é que fala a parte externa ali? Como é que fala? Não fenótipo. Tipo, um fenótipo, uma formação anatômica própria para ajudá-lo a identificar certas coisas. Então, o que é muito comum numa bol? As fossetas supralabiais gigantescas. Então, às vezes, um bicho que come um animal... Eu, por exemplo, não esquento bicho nenhum para alimentar meus bichos. Eu dou sempre em temperatura ambiente. Mas, por exemplo, na batese, se eu quero que ela coma mais rápido, é uma mini esquentadinha no focinho do rato, ela pega, porque ela tem as mesmas fossetas supralabiais que uma bol muito bem acentuadas. Ou seja,
aquilo existe naquele bicho. Deus foi tão perfeito, desculpa quem não acredita em Deus, mas Deus foi tão perfeito que criou aquele bicho com aquele formato anatômico, com aquela função, com aquele órgão ali, para ajudar ele a fazer isso. Então, minha bola não come, não sei o que. Pô, às vezes está dando bicho geladinho para a bola, ela não vai pegar mesmo. Então, uma pequena esquentada, secadorzinho de cabelo ali, ó, ou pegar aqui na palma da mão, segura o bicho ali, a temperatura do seu corpo, às vezes, bota em cima da placa aquecida ali, uma pequena esquentada, a bola vai pegar esse alimento. Então, hoje, mas ainda tem esse mito muito grande. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar, qual a melhor espécie para quem está começando? Eu falo, bom, a pessoa, mas esse negócio que ela não come, mas eu vou saber lidar com que rola também? Come. Quando a Sandy Boa recusa a alimentação, Sandy Boa, não, pode ser isso, pode ser aquilo. Quando o Ball recusa, porque é bom. É a espécie. Aí vira, tipo, todo o cenário, tá ligado? Só porque é bom. E aí só mudou o agente da ação. Exatamente. Então, cara, acho que não é um problema. E aí eu acho que pula para uma outra coisa até do roteiro aqui, que é o estresse ou o manejo inadequado. Sim. Que é justamente isso, porque o manejo alimentar também é um manejo, não deixa de ser um manejo, a forma como você oferta alimento para cada espécie, para cada tipo de bicho, né? Então, outra coisa que pode fazer o bicho parar de comer é excesso de manipulação, né? Eu quero que minha cobra seja mansa, não sei o quê, o bicho acabou de chegar, e aí o cara quer... pegar o bicho todo dia para ele ficar manso, o bicho já tá estressado de mudança, o cara quer insistir, não tá... cara... Mano, já vimos aí casos de hortulano virar óbito por excesso de manejo para ver se o bicho fica manso. Não é da natureza do bicho, gente. Você não vai fazer o bicho ficar manso. Ou você pega um bicho que já veio manso, mas você tem que individualizar qual é a espécie, qual que é o indivíduo. A gente fez um episódio passado, inclusive, né? Recente sobre isso com o Pogona, é respeitar o limite do indivíduo. É ter o conhecimento básico de comportamento para saber o limite e entender que cada processo tem seu tempo. Cada processo de cada indivíduo, de cada espécie tem seu tempo, mas é muito importante, apesar da gente já estar fugindo um pouco da questão de jejum, e aí eu digo, Fernando Mendes, o que fazer nesses casos, né? Você quer começar e você fala da questão... Vamos lá, vamos organizar nosso plano de ação. De jejum. Vamos lá. Acho que a gente finalizar ali, eu acho que do estresse, eu acho que o manejo adequado, que eu acho que é importante a gente falar, que você já até citou a questão presença de predadores, você falou do Luan. Isso, então, vamos pegar agora assim, plano de ação. Plano de ação organizado aqui, pá. O bicho parou de comer. Aí acho que você pode começar nesse ponto. Primeira coisa é deixar o manejo redondinho. Primeira coisa, qual bicho? Para cada um vai ser um manejo. Não, mas é assim, vamos colocar um checklist para qualquer bicho. Cara, beleza? Acho que manejo, e aí quando a gente fala de manejo, eu acho de recinto, temperatura. Vamos lá, primeira coisa, eu vejo muito, temperatura. Confere temperatura, tanto para baixo quanto para cima, tudo certinho, gradiente. Se isso não tiver certo, pode ir no veterinário, pode fazer o que for. Primeira coisa que ele vai falar é, arruma isso. Primeira coisa de tudo, né? Acho que a pesagem frequente, recorrente. Não, mas ainda vamos para recinto. Acho que ainda falta... recinto, vamos lá. Eu acho que a questão, temperatura, barreira visual para o bicho se sentir seguro. Boa, barreira visual. Lembrando que esses bichos, se ele já se sentindo ameaçado, ele para de comer, porque ele está pensando na fuga dele. E você termina de comer, vai correr, você desce para a esteira da academia, você fala, agora está ideal para comer. Acabei de fazer uma feijoada, vou dar uma corridinha. Ninguém vai fazer isso, né? Você quer ficar giboiando, já existe até o ditado popular. E isso tem base fisiológica. O sistema nervoso simpático, que é de luta e fuga, ele é antagônico, pelo menos, ao sistema nervoso parasimpático, que está associado com digestão. Então, isso é processo fisiológico. Ninguém em processo de luta e fuga, de adrenalina, tem apetite. Isso é natural. E aí, isso varia de espécie para espécie, né? A barreira visual de um gecko leopardo é diferente de um gecko gárgula, que é diferente de uma caninana, que é diferente de uma Sandy Boa, que é diferente da iguana, e por aí vai. Exatamente. Então, temperatura, barreira visual, umidade, a gente falou aqui. Ter o gradiente de umidade também eu acho que é importante com relação a isso. Ainda no recinto. Acho que no recinto, acho que esses três... A gente pode extrapolar aí para recinto, que não é exatamente, mas o alimento.
oferecendo um alimento de qualidade, a forma de apresentação correta. Ainda no recinto, a radiação, se for um animal que precisa de radiação. Boa! Então, se é Então, o VB, o temperatura, pH, tá umidade, iluminação, privacidade. 4 pontos. Perfeito. E alimento. Tipo de alimento. E forma de Apresentação. oferecer esse alimento, isso. Então, vamos lá. Tipo de alimento, apresentação, incluindo temperatura, tamanho. Se for um alimento fresco, dependendo da espécie, isso é muito importante. Um alimento palatável, que vai ter um gosto bom, né? Porque, que ele alimenta na geladeira há 1000 anos, com um monte de cheiro, um monte de coisa, o bicho não vai ter apetite. E aí uma coisa importante, principalmente para os herbívoros, pessoal. Os onívoros, que também têm uma dieta majoritariamente de fibra ali, né? De vegetais ou coisa do tipo, é não oferecer apenas um tipo de folha, por exemplo, ou um tipo de legume ralado. Porque às vezes você, dou 5 anos rúcula pro meu bicho. Do nada você mete uma couve. Não vai. Ele parou de comer, tá de jejum. Óbvio que ele parou de comer, ele nem reconhece essa folha. Então, e outra, tem bicho que não fazer gosta. sempre. Ou não gosta, exatamente. E aí, uma coisa interessante... Eu comeria coentro todos os dias da minha vida, desde que eu odeio coentro. Eu gosto. É igual piqui, você gostou de piqui, né? Eu levei o Fernando para comer piqui lá em BH. Bom demais. Bom, hein? E aí, outra coisa legal dessa história, Fernando, todo mundo fica vendo, você, o Thay, todo mundo faz aquelas misturas, mas às vezes a mistura não é a melhor opção. Se você não sabe que o bicho não gosta de couve, não sabe se ele gosta ou não gosta, não mistura na rúcula. Porque vai ter cheiro, vai ter sabor. Então, assim, oferece separado primeiro, vê se ele se interessou. Porque às vezes ele não está comendo, porque no meio daquela mistura tem uma coisa ali que ele não curte. Que ele não vai gostar do cheiro, do sabor, da textura. Exato. E a gente falou aqui, eu gosto de coentro, você não gosta de coentro. Não é aquilo que você gosta também que o bicho vai gostar. Não é porque o seu paladar agradável é uma coisa. Dá um exemplo. Catalonha. Catalonha, né, que fala? Aquela folha. Menor ideia. Tem uma folha que chama... Deixa eu ver se aqui no Google se eu estou falando certo, mas eu acho que é isso mesmo. Catalônia. Acho que não é Nha, não, é Lônia. Isso, Catalônia. Eu achei com Nha. Catalônia. Almeirão, porra. É almeirão, a mesma coisa? Aqui fala almeirão Catalonha. É um tipo de almeirão. Não sei. É um almeirão, eu sei que é Catalônia. O que acontece? Eu nunca tinha dado Catalônia para os meus bichos, até porque eu acho o gosto horrível de Catalônia. Aí um dia, levei eles para vermifugar na clínica, e aí, obviamente, vermifugo, passo o dia na clínica, botei os bichos para tomar sol, para ter a rotina deles normais enquanto estava lá. Fui na geladeira dos bichos da clínica, e peguei e só tinha Catalônia. Peguei Catalônia e coloquei. Mano, eles devoraram numa velocidade. Mesmo? Catalônia. Nossa, absurdo. Eu falei, agora, todas as vezes que eu vou comprar folha para eles, eu compro Catalônia. Eles adoraram. A mesma coisa a minha iguana. Botou rúcula, igual crack. Ela detona a rúcula, ela adora a rúcula. Então é isso que você falou, eu acho, cara. Vai também. Meu pongona gosta de rúcula, eu odeio couve, por exemplo. Ele põe na boca e cospe. É bem engraçado. Couve? Ele morde assim, dá uma mastigada e bota para fora, assim. Então, acho que tem essa importância também da alimentação, ficar muito atento com essa questão da alimentação e voltando assim, seja contra a monodieta. Então, varie sempre a dieta, seja o seu bicho, seja herbívoro, seja o bicho carnívoro, seja ele insetivo. Sempre ofereça mais de uma opção para ele não ficar viciado, porque um dia você também pode não encontrar aquilo. Não, e não então, só isso, né, cara? Nutrir é muito mais do que alimentar. Então, Perfeito. Tem estímulo cognitivo, tem estímulo de textura, tem várias coisas associadas ali. E é o que eu sempre falo para os alunos, né? Se você comer só peito de frango a vida inteira, você vai ficar doente. É saudável, mas tem batata doce. Tem um perfil de nutriente que ele tem que ser complementado com outras fontes, né? Então, o objetivo da ração é exatamente esse, é pegar vários ingredientes, macerar tudo e oferecer tudo como se fosse de uma coisa só. Mas a própria ração é uma mistura de ingredientes. Então, tem composição, né? Na composição está escrito lá o que tem. É isso que é ração. Você vê a diversidade de coisas que tem. Para chegar no equilíbrio. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, beleza. Zero recinto, apresentação de dieta, manejo. Tem estímulo visual que possa estar incomodando. Auditivo é importante.
a bagunça a casa inteira, tá numa casa que tem festa pra caramba todo dia à noite. A área é o hack da televisão. Hack da televisão, isso tudo podem ser fatores pro bicho. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser dentro de uma investigação clínica. Então, pode ser. Que mais? Olfatório. Pô, trocou o substrato, colocou um substrato, está muito perto de outro bicho que é predador, dependendo da espécie, pode ter um incômodo ali. O que mais? Eu acho que essa é uma mudança de ambiente e de alimentação também, que a gente falou, né? Tipo, a transição alimentar, eu acho que essas coisas ali, a questão da radiação, a gente falou, os gradientes de umidade e temperatura. Acho que um bom checklist, eu acho, para esgotar essas questões antes de correr para um veterinário. E aí, se nada disso, se estiver tudo certo, recinto, oferecimento de alimentação, manejo / estresse, aí é procurar um veterinário especializado, alguém que tenha capacidade ali de identificar isso. O que ele vai avaliar ali? Ele vai juntar todas as informações que você vai levar para ele vai te perguntar, vai associar isso com o estado do score de condição corporal, que a gente chama, né? Então, visualmente, esse animal tá gordo, tá magro, como é que ele tá, e vai juntar isso tudo, o score de condição corporal, mais o peso do animal para tomar a decisão. É hora de intervir? Não é hora de intervir? A gente precisa buscar um tratamento medicamentoso? Não precisa. Se o animal precisa ser internado? Não precisa. Se o animal precisa de uma alimentação forçada para não se debilitar? Não precisa. A gente vai avaliar isso caso a caso, de acordo com a conduta do seu veterinário de confiança. A gente não consegue nem deve fazer um resumo disso aqui, porque entra em questões médicas veterinárias, né? Mas o mais importante é ter o máximo de informação possível. E aí nós fazemos um apelo a você, ouvinte, que é ter tudo anotadinho no app da No Exótico. Ajuda muito quando você vai no veterinário. Eu sou veterinário, eu tenho lugar de fala. E não à toa, o único gráfico disponível que a gente tem hoje no aplicativo é o de peso. Porque verdade. Ele é o mais importante. E outra coisa, quando você chega numa consulta, independente de qual é o seu pet, qual a primeira coisa que o veterinário faz? Pesar o bicho. Às vezes, até na recepção, antes de entrar no consultório, cachorro, por exemplo, lá, já tem a balança na entrada, a recepção já pesa junto com o responsável e já lança na ficha. Quando o veterinário abre o sistema, já está o peso do dia lá, porque isso é muito importante. Perfeito. Então, acho que tomar esses cuidados que a gente falou, né? E lembrando que a variação do jejum pode variar de acordo com a idade do bicho, com a espécie do bicho e tudo mais. Mas olhar tudo isso, eu acho que é bem importante ali. E aí o veterinário vai avaliar, além de peso, obviamente, hidratação, não sei o que eu aprendi esses dias, os negócios de puxar a pele para voltar, né? Suco de não sei o que. Mas não usa esse réptil, não. O gosto de pele. O da pele puxa, ela volta, da escama. Isso, turgor de pele. Sim, mas não tem muita fidelidade para réptil, não. Mas é um tipo, né, também de avaliação que geralmente, obviamente, não é você em casa que vai fazer e vai entender isso. Exatamente. Mas vale a pena o veterinário olhar isso e buscar isso. Beleza? Vamos para conclusões, então, meu jovem? Cara, eu acho que a gente fez um checklist aqui, eu acho que bom, né? Lembrando que o jejum é preocupante, mas a gente tem que entender esse contexto, que a gente passou até um checklist aqui de coisas relacionadas a isso. Então, a gente falou de condições de idade, temperatura, umidade, VB, manejo, os primeiros passos ali. Então, é importante, principalmente quando o seu filhote chega em casa, e a gente tem um episódio disso, recebendo o seu réptil em casa, com várias coisas ali, né? Para que ele acabou de chegar do criatório, e aí você que está entre os 120 felizardos que retiraram seus bichos no Max Festival, isso é para você. Muito bom. Ouça lá. E fora os que ganharam, né? Eu também ganhei, fiquei muito feliz. O que você ganhou? Ganhei uma King Snake de Califórnia. Porra! Achei que tinha sido um presente do Reptário. E foi um presente do Reptário. Ah, tá. Achei que era sorteio, pô. Você ganhou no sorteio, cara. Não, pô, se eu participasse do sorteio, eu ia ser a primeira gente com mais gente, pô. Cara, e teve muita gente, não próxima, mas que eu conhecia. Eu conhecia a maioria das pessoas que estavam lá, eu sou muito próximo dos meus seguidores ali, por isso que eu chamo de comunidade. Mas, tipo, a Alda, que ganhou a Tarântula, é uma querida que fala comigo sempre. A Fernanda, que ganhou um kit lá, é minha cliente também.
E o Felipe do Equipe Exótica ganhou o Terrário Triplex lá do ali, o pessoal quase Sério? me beijou mesmo, achando que era Pô, uma aquele ali eu tava seduzido, Cara, viu? lindo, 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 lindo. Então teve muita coisa maneira lá. Então tomem muito esse cuidado, escute, dá uma maratonada no podcast, tem os manuais lá no site do Meu Exótico, e sempre monitore o peso de comportamento do seu bicho, né? Boa. Jogue tudo lá no Meu Exótico, no aplicativo da Meu Exótico, lembrando que o aplicativo é 100% gratuito, você não paga nada para utilizar, não tem pacote, isso, aquilo. Só ir lá. Mas se quiser pagar também, a gente manda um Faz o Pix. Pix, que ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Inclusive tem atualização para sair aí, hein? Inclusive tem atualização para sair aí, hein? Tem atualização para sair. Mas sabe uma coisa que a gente podia avaliar? E aí já deixem aqui nos comentários julgando a gente se são a favor ou não. Mas algumas atualizações a gente abriu uma vaquinha no valor para as pessoas contribuírem. A gente já não paga mensalidade. A gente sabe que o custo aqui às vezes para a gente pesa bastante também. As atualizações não são baratas. A gente paga em dólar. A gente paga em dólar, né? O desenvolvimento é feito no Paquistão. Então, fica aí, vendo na minha cabeça agora, eu já estou jogando no ar para as pessoas falarem aí. Me fala aí se vocês contribuiriam ou não numa vaquinha para próximas atualizações aí do Quer aplicativo. dizer que essa live do episódio 50 vai ser o WePink? O Exotic? É isso? Só que a gente entrega, diferente da Virgínia, tá E bom? a gente não tem robô de atendimento, não. Aqui é a gente mesmo. Exatamente. Nem nenhum E agora ela tem. Vamos ser justos segue. aqui, porque agora o WePink está com uma equipe de atendimento humanizado. Mas você acredita em tudo que você ouviu nos stories da Virgínia? E a justiça obrigou. Você acredita que você ganharia também na Bet, que ela divulga? Cara, eu tenho conhecidos que ganham aí. Tem até ouvinte do podcast aqui, mano, que tem um grupinho de dicas de aposta aí que bomba, tá? Diferente, não é roleta nem nada. Ele faz aposta esportiva. Aposta esportiva. Mas bet é isso aí. Bet é apostar, não? Mas eu quero que todo mundo que divulga Tigrinho vá para aquele lugar e... Lembrando, pessoal, deixem nos comentários aí, compartilhe a experiência de vocês de jejum. Que bicho seu, quanto tempo ficou sem comer? Você ficou preocupado, não ficou? Você pode comentar aqui no Spotify também ou no YouTube. Lembrando que deixar um comentário que seja um ponto, você ajuda a gente pra caramba a entregar esse conteúdo para mais gente. Deixe seu like, que é um clique, não te custa nada, já que tudo é 100% gratuito que a gente faz para vocês. Ajuda a gente pelo menos por isso. E agradecer mais uma vez aí a Comodo Alimentos, que esse episódio casou muito bem com a Comodo, que sempre tem, cara, o André falou das rações serem mais completas possíveis, tem o cálcio com D3, sem D3, as formas de apresentar o cálcio em pó, cálcio saborizado, agora cálcio em spray. Cara, a Comodo sempre pensando nessas coisas. E leia o rótulo. Tem muita gente que não sabe tudo que tem dentro de um produto desse ali e tudo mais. Isso é uma coisa bem legal para vocês verem o tanto de ingredientes diversificados que tem, tanto de vitamina que tem. É bem maneiro para vocês entenderem um pouco mais o que seus bichos estão consumindo. E aí, ó, sitezinho da Comodo, já tá lá as papinhas, ó, uma papinha atrás da outra. E aqui, olha, já tem 4 sabores. Caraca! Clica lá em loja, lá em cima, você vê ali no... Então, já tô indo exatamente fazer isso, meu cara. Eu já vou botar no meu carrinho aqui, esse mix eu não tenho. Amora eu não tenho. Amora é muito boa. Amora eu não tenho. Cálcio eu tô com cálcio aqui em casa. Esse aqui que não foi ainda. Pega o cálcio de manga para você testar. Qual que é esse aqui? Esse é o Comodo ali. Mudou o rótulo? Mudou, temos mais bichinhos. Representatividade, né? Nossa, aí eu gostei demais, tá? Vou ser sincero, não vou mentir, não. Eu vou colocar esse Comodo vegetal, esqueci de falar disso. Eu vou botar no meu carrinho bom já. Demais, tá? Bogona adora. Eu apelei aqui, vou ter que dar uma atualizada aqui, peraí. Eu cliquei muito rápido aqui. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Eu vou querer um desse do rótulo novo aqui, porque eu achei bonito. E eu sou um cara de rótulos. Vegetal já foi, já está adicionado. Cálcio spray, desculpa, não. R$50, Fernando Mendes? Barato, né? Não, tá de sacanagem. É sério? R$50. Preço de lançamento, gente. Aproveita. Eu quero virar sócio da Comodo aí. Você tá doido? Vamos subir esses preços aí, caramba. Cálcio de manga, spray de manga, ó. Ali o cálcio de manga e o purê de manga. Eu não tenho essa papinha de manga também, não. Por que vocês estão fã de manga? Pô, eu sou muito fã de manga. Eu já provei. Minha manga é minha Eu tenho preguiça de comprar manga em casa, vou te falar a verdade. Só por causa de descascar, né?
Ó, um de cada. Gente, eu coloquei todos os produtos. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, né? É bicho pra caramba. Você não vai comprar isso tudo, pelo amor de Deus. Não vai ser maluco também responsável, porque aqui é responsabilidade. Não seja louco. Mas Ganhou R$ 443, cara. Ainda tem desconto no Pix aqui de 5% ou 6 vezes sem juros. Gente, 70 conto por mês é muito mais do que a ração do seu cachorro. Qualquer cachorro que você tiver, pode ser um pincher, você vai gastar mais de R$70 de ração. E aqui eu peguei todos, por esse foi todos? Eu já tenho um aqui do... Não, tá faltando um purê aqui. O purê de manga, não? Amora. Não, manga tá aqui, maçã e mamão, morango. Faltou o de amora. Amora aqui, ó. De amora. Eu tenho um aqui em casa, eu tenho que descobrir qual que eu tenho, que eu vou... Aí eu não vou precisar de outro, né? Porque outra coisa também, tá, gente? Dura, viu? Dura bem. Nossa, demais. Dura bem demais. Você faz ali, dura bem. Pouco desperdício. Testa o comodo vegetal com topogona pra você ver. Bicho, adora. Então, eu já tava fazendo aquele esquema, né? Que eu tava misturando couve, as coisas picadas no comodo de insetos. Mas aí fica muito mais fácil com vegetal, né? Bem mais. E fechando, meu carrinho tá pronto. Vamos terminar aqui. Eu não vou botar o cartão de crédito em vídeo no podcast, né? Também não sou tão burro assim. E a nossa dica cultural, André? O que você nos traz hoje? Cara, hoje, né, eu tenho aqui para você uma série muito interessante que acabou de sair na Netflix, está extremamente alta, principalmente no mercado veterinário, que chama Animal. Porque é uma série sobre um veterinário que se passa na Espanha. E aquele ator é foda. Aquele ator é foda, eu adoro ele. Eu gostei, cara. E assim, ele é muito legal, Fernando Mendes. Eu sei que tem estudante veterinário que passa. Eu vou, inclusive, usar as minhas aulas, essa série, porque ela é muito, cara... Você vê que tem um veterinário ali que participou, com certeza. Porque ela traz muito sentimento veterinário. É um veterinário que está no mercado de grandes, não está sendo bem remunerado, está passando por aperto financeiro, pessoal, acaba caindo dentro do mercado de pet, começa a atender, e lá é muito legal, porque na Espanha e Estados Unidos não tem um veterinário de exóticos. O veterinário, ele é de animal. Ele faz tudo. E aí você tem um especializado, que aí ele manja mais ainda. Então isso é uma coisa muito diferente do Brasil. Então já traz esse cenário para o aluno de veterinária, já traz o cenário da frustração da profissão, que não é a coisa mais linda do mundo, igual várias não são, né? Romantizar a profissão é um problema muito grande da geração final de millennial e geração Z aí. Veterinária por amor. Vetmed por... não é assim que faz amor, seu cringe do caralho. Agora é assim, ó. É assim. Nossa, você sabe muito, né? Eu não consigo. Esse coração aí com... Meu coração, ele é meio defeituoso. Ele não expressa muito bem os sentimentos. Mas... E ele fala de outra coisa lá, que aí foge um pouco do nosso tema, mas para quem é da veterinária vai ver muito... Tem muito a ver, que eu vou usar nas minhas aulas de deonto, que é sobre ética veterinária, que é sobre a responsabilidade de um veterinário ao assinar um documento e as consequências envolvidas nisso. Então, e outra coisa, ainda tem mais uma coisa importante. A necessidade de uma boa comunicação dentro da profissão, que o veterinário menospreza. Você é veterinário porque eu não gosto de gente, você é veterinário porque eu gosto de bicho, mas quem leva o bicho no consultório, quem chama o veterinário é o ser humano. Então, se você não tem habilidade de comunicação, inclusive diz que no COVEP vai ter um negócio desse, né? Comunicação não violenta, vai ter uma palestra bem legal. Sabendo. Mas é mais para interno entre os veterinários, mas você usa para tudo. Ele lá falando sobre. Então tá bom. Então, para você que duvidava que eu ia ter uma dica cultural hoje, toma. Eu vi a série inteira. Todos os episódios. Tá faltando um patrocínio da Netflix aqui, né? Que a gente sempre indica Netflix como dica cultural. É verdade, isso tem um ponto. E vou deixar aqui, eu até pesquisei se eu já tinha dado essa dica, mas eu acho que não, que é a série Psica. Uma série brasileira que se passa no norte ali, em Belém, em Manaus, fala sobre tráfico humano, exploração sexual infantil. Mano. Nossa, que agradável! Parece vou até tirar o banner da Komodo aqui, pelo amor de Deus. Sério, é muito boa a série mesmo, sabe? Muito boa no sentido de roteiro, de fotografia impecável, tá sendo super premiada lá fora. Cara, vale muito a pena ver essa série. Muito, 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 muito boa mesmo. Psica.
espetacular. Atores totalmente fora do mainstream, assim, sabe? Atores muito locais e tal, mas assim, impecável a série. Vale muito, muito, muito a pena. E é isso, meu caro. Fechamos um ótimo episódio hoje. Muito, muito bom. Adorei o tema. Eu tô fechando meu carrinho aqui. Não feche, vou te mandar um cupom. Porra, aí sim, hein? Aí sim, hein? Aguarde que vou te mandar o cupom para ajudar. Cara, é isso. Gostei bastante do episódio. Um teminha aí, acho que vai pegar. Inclusive, um dos nossos Tava episódios nada, entregamos tudo. É um dos episódios com mais visualização do podcast, é o de alimentação de serpentes. Parece que a galera curte muito sobre alimentação de modo geral. E acho que foi bem relevante aí. Nos aguarde para o próximo episódio. Episódio 50, deixa nos comentários aí se você tem alguma sugestão para esse momento que pode ser marcante na história do podcast. Exato. Qual tema vocês gostariam de ver no podcast de número 50? Conta pra Você gente. gostaria de estar no podcast número 50? Mande o seu currículo Lattes e um currículo Vitae. Não, tô brincando. Deus me livre de currículo. Odeio currículo. A maior falsidade da história é André, hoje em dia chama LinkedIn. Ninguém lê currículo, mais. É verdade. Bom ponto. Todo mundo mente no LinkedIn hoje, não no currículo. Manda uma selfie. Manda uma selfie de preferência de roupa. Vamos encerrando daqui a pouco para pedir nudes pouco custa. Vamos encerrando esse episódio. Até a próxima, pessoal. Adeus.